que frio. Olá, amigos alpinistas! Como vocês estão? Preparados para esse mês enfrentarmos montanhas altas e íngremes, um frio, curvas, florestas geladas? Como vocês estão, alpinistas do Chácara Kids? Preparados? Nesse mês, nós vamos visitar histórias da Bíblia, que são como montanhas que de repente descem e viram com suspense, emoção. Mas essas pessoas que nós vamos estudar aqui não desistiram. E nós, como alpinistas, também precisamos ter isso: perseverança. É isso que nós vamos estudar esse mês no Chácara Kids. Perseverança é se recusar a desistir quando a vida fica difícil. Você pode ler aqui: perseverança é se recusar a desistir quando a vida fica difícil. E a história que eu vou contar hoje para vocês é de alguém. Tá lá na Bíblia, né, que eu mostrei para vocês que esse mês nós vamos estudar histórias que estão aqui. E sabia que essas histórias que estão aqui não acabaram? Não! Esse livro conta a grande história de Deus. E hoje, aqui, nós, alpinistas do Chácara Kids, também estamos vivendo a grande história de Deus. E assim como essas pessoas que nós estamos estudando aqui tiveram perseverança, nós vamos aprender esse mês que nós também precisamos ter perseverança. Isso mesmo. E a história que eu vou contar lá do começo, lembra que a tia já falou que Deus chamou um homem que se chamava Abraão e falou para ele: de você eu vou fazer uma grande nação. E Abraão teve um filho chamado Isaque. E Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, né? Multiplicou um pouco, né? E esses 12 filhos de Jacó eram muito especiais. Mas o pai deles, Jacó, gostava muito, muito mesmo, de um deles, que se chamava José. José era um moço, o penúltimo filho de Jacó. Teve 10 filhos, o 11º era José. José, então, era um filho que o pai gostava muito e os irmãos percebiam isso. Até que um dia os irmãos ficaram com ainda mais raiva, porque José ganhou do pai dele uma túnica especial. Era uma túnica toda colorida. Enquanto todo mundo usava uma roupa de uma cor só, José tinha ganhado uma roupa especial. Era mais cara quando tinha várias cores, né? Naquela época não tinha essa facilidade que hoje a gente tem. Mas, além de José ser o preferido do pai, ganhar uma túnica especial do pai dele, José, uma vez, acordou de manhã e falou: irmãos, eu tive um sonho essa noite, venham escutar. Olha, o meu sonho foi o seguinte: existiam 11 feixes de trigo e eu era um feixe de trigo que estava no meio. E todos os 11 feixes de trigo se ajoelhavam perante mim. Ficavam todos de joelho na minha frente. Os irmãos falaram: o que você quer dizer, José? Que nós um dia vamos ajoelhar na sua frente? José, mas você é muito metidinho mesmo, hein? E aí a Bíblia fala que os irmãos ficaram com mais ódio ainda de José. Passado um tempo, José acordou e falou: gente, eu tive outro sonho essa noite. Eu sonhei que eu estava no meio e em volta de mim havia 11 estrelas, o sol e a lua. E todos se curvavam diante de mim, todos se ajoelhavam na minha frente. Aí os irmãos falaram: agora você tá bem folgado mesmo, hein, José? Agora você quer dizer que nós, todos irmãos, vamos nos curvar e que o pai e a mãe também vão se curvar perante você. Eles ficaram com muita raiva de José.
Um dia, José foi até o campo levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, os irmãos falaram: "Ah, agora José tá longe do pai que protege ele, né? Vamos dar uma lição no José." Como eles eram em 10 irmãos, eles falaram assim, os mais velhos, né? Falaram: "Não, vamos matar José." "Ah, não, matar não." "Não, eu quero matar." "Não." E aí eles começaram a discutir. E aí eles tiveram uma ideia. "Vamos jogar José dentro de um poço vazio. Assim ele vai morrer ali de fome, solitário, com frio." E eles fizeram isso. Pegaram José e jogaram dentro de um poço. Quando eles estavam ali, só dando risada com o que eles tinham feito, porque agora o José não ia poder mais ficar se exibindo, o pai não ia ter mais, né? Jacó não ia ter mais aquele filho preferido. Eles viram passando por ali comerciantes que estavam indo para o Egito. Aqueles comerciantes que estavam indo para o Egito, eles eram vendedores. E eles levavam produtos, mercadorias e também levavam pessoas como escravos. Então um dos irmãos de José falou para os outros, né, para aqueles 10 que estavam ali, para os outros 9. Em vez da gente deixar o José aqui no poço, que tal se a gente vendesse José para esses comerciantes que vão para o Egito? Assim a gente ainda ganha um dinheiro e se livra do José. Os outros: essa é uma boa ideia, vamos fazer isso. Então eles pegaram e resgataram José lá de dentro do poço. E falaram para aqueles vendedores: "Olha, pode levar. Leva esse José, quanto que o senhor paga por ele? Leva ele lá para o Egito como escravo." E os vendedores, então, levaram José para o Egito. José agora não estava mais com a sua capa bonita, porque a sua capa, seus irmãos ficaram com ela. E sabe o que eles fizeram? Eles sujaram ela de sangue para mentir para o pai e falar: "Olha, pai, acho que um animal matou José." E o que nós encontramos? A capa dele colorida, suja de sangue. Mas José foi levado para o Egito como escravo. Isso mesmo. Quando ele chegou lá no Egito e foi vendido para alguém, para trabalhar na casa de alguém, ele caiu na casa de uma pessoa que se chamava Potifar. Potifar era um alto comandante do faraó. Ele tinha muitas posses, muitas propriedades, muitos empregados, e José foi trabalhar lá na casa dele. Mas José, ele já tinha sido vendido pelos irmãos, ele já tinha passado por um poço, agora ele estava num país diferente, que falava uma língua diferente, como escravo. Vocês pensam que ele desistiu? Não. José continuava perseverante, porque ele sabia que Deus estava com ele lá no poço, Deus estava com ele com os comerciantes e Deus estava com ele ali no Egito. E José, como ele tinha que trabalhar na casa do Potifar, ele fazia da melhor forma possível. E o Potifar começou a reparar: "Nossa, como esse rapaz é bom, ele trabalha muito bem." E colocou José como a pessoa mais importante da casa dele. José agora era o administrador da casa de Potifar. Potifar não precisava se preocupar com nada. Tudo era José quem fazia, organizava, dava ordem para os empregados, arrumava tudo. Mas um dia, a esposa de Potifar queria que José fizesse alguma coisa errada. E José se recusou. Ele falou: "Não, eu não posso fazer isso de errado." A esposa de Potifar ficou com tanta raiva que pegou a capa de José e falou para o marido dela: veja só, José, ele quis me bater, ele quis me maltratar, você precisa fazer alguma coisa." Potifar, que gostava muito de José, mas gostava mais da mulher dele, falou: "Não acredito, José, eu confiava tanto em você. Agora que você fez isso de errado, eu vou te mandar para a cadeia."
E José, que já tinha passado por um poço, já tinha passado por comerciantes, agora estava preso. Lá na prisão, de novo José fazia tudo muito bem feito. E o chefe da prisão colocou José como administrador da prisão. José orientava os presos para as tarefas diárias, ele conversava com os presos, o que eles estavam precisando, ele ajudava o carcereiro ali na prisão. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele sabia que Deus estava com ele ali na prisão. Deus estava com ele quando ele ganhou uma capa nova, Deus estava com ele quando ele foi para o poço, Deus estava com ele quando ele foi vendido, Deus estava com ele na casa de Potifar e Deus estava com ele agora na prisão. José sabia disso, por isso ele fazia o seu trabalho bem feito, mesmo estando num lugar horrível. Um dia chegou lá na prisão 2 funcionários do faraó, um copeiro e um padeiro. E aqueles funcionários chegaram e falaram assim: olha, a gente tá preso aqui e nós tivemos sonhos horríveis que ninguém consegue dizer pra gente o que significa. Opa, José falou: sonhos eu entendo, eu me lembro, eu já sonhei. Sonhos eu entendo. Pode contar pra mim o que foram esses sonhos? Então, o copeiro falou assim: eu sonhei que uma videira, né, um pé de uvas, uma parreira, estava dando uvas muito lindas. E eu pegava cachos de uvas e espremia aquelas uvas diretamente nas taças do faraó. E ele tomava aquele vinho, feito com a uva que eu espremia. José falou: olha, esse seu sonho significa que você vai sair daqui da prisão e vai trabalhar de novo com o faraó. Olha que notícia boa! E quando você estiver lá junto do faraó, você, copeiro, por favor, não esquece de mim. Eu fui preso injustamente e eu não fiz nada de errado. Por favor, conte para o faraó que eu estou aqui injustamente e que eu posso ajudá-lo lá no palácio também. O copeiro falou: claro, você está me dando uma ótima notícia. Eu vou falar de você para o faraó. Aí o padeiro falou: opa, eu também tenho um sonho, eu posso contar? Pode sim. Bom, eu sonhei, que sou padeiro, que eu tinha feito uns pães e colocado numa cesta em cima da minha cabeça. E eu estava andando e os passarinhos vinham e comiam todos aqueles pães. José falou: o seu sonho, eu não tenho uma boa notícia para você. Você vai sair mesmo da prisão, mas você vai ser morto. O faraó vai mandar matar você. Ruim, né? Dar uma notícia má, assim. Mas do jeito que José contou que seriam os sonhos, aconteceu. O copeiro voltou a trabalhar com o faraó e o padeiro foi morto. E aí o copeiro chegou lá no palácio do faraó e contou de José para o faraó. Não foi isso que aconteceu. José ficou lá esperando, mas o copeiro, ele esqueceu de falar para o faraó sobre o José. E José ficou lá na cadeia, preso injustamente, sozinho, num lugar feio, né? Mas ele tinha desistido? Não, porque ele sabia que lá na cadeia Deus estava com ele. E hoje eu vou parar a história por aqui. Mas a história de José ainda não acabou. Não acabou. E você vai ver como José foi perseverante. Ou seja, José fez o que hoje a gente pode aprender. Aguente firme, porque Deus está com você. Nas nossas vidas, talvez a gente não seja vendido pelos irmãos, jogado num poço, parado na cadeia, mas a gente, assim como o alpinista, enfrenta altos e baixos. Nós enfrentamos problemas, às vezes os nossos pais brigam, às vezes tem alguém doente na nossa casa, às vezes nossos pais perdem o emprego, às vezes a gente tem que mudar de cidade, ou às vezes você se sente sozinho na escola, ou não está conseguindo entender o que a professora explica. Dá vontade de desistir, né?
Mas hoje a gente está aprendendo com José que não importa o que aconteça, você pode confiar que Deus está com você. Então, aguente firme. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça para nós pedirmos para Deus nos abençoar e nos ajudar a aguentarmos firme. Senhor Deus, nós te agradecemos porque através da história de José, nós podemos aprender que mesmo em situações tão difíceis, nós podemos confiar no Senhor. Confiar que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, a não desistirmos, a enfrentarmos as situações, porque o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nessa semana, eu quero que você pense nessa história de José, pense no que você está enfrentando de dificuldade, mas se lembre, aguente firme, porque Deus está com você. E esse mês nós vamos decorar um versículo que fala justamente isso, que a gente pode ter problemas, mas a gente não deve desistir. Tá lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Você pode ler aqui? Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. José não desistiu de fazer o bem, mesmo quando ele enfrentou situações bem difíceis, porque ele sabia que ele estava fazendo aquilo para o Senhor, para Deus. E ele sabia que Deus estava com ele em todas essas situações. Que Deus nos abençoe. Uma boa semana para nós.